Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por me acompanhar. É sempre uma alegria, motivo de gratidão a Deus ter você aí do outro lado nos acompanhando diariamente. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua companhia. É muito bom ter você aqui. A gente fica feliz com cada um que chega nesse programa, cada um que tem nos acompanhado diariamente. Quero agora convidar você a me acompanhar em 2 versículos nesse momento. Vamos juntos. Hoje nós vamos seguindo o nosso estudo no capítulo 18, versículos 6 e 7. Falando um pouquinho sobre o Pentecostes dos gentios, né? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Texto que vale a pena refletir também, entender o que ele está dizendo, para não incorrermos em ensinos heréticos, em desvios doutrinários por falta de compreensão bíblica. Depois que aqueles 12 homens que haviam sido batizados, e falamos anteriormente nos 2 últimos estudos, depois que esses 12 homens creram em Jesus, eles foram batizados e Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. No livro de Atos, há 4 momentos especiais em que o Espírito Santo foi derramado. Em Atos 2, sobre os judeus, em Atos 8, sobre os samaritanos, em Atos 10, sobre a família de Cornélio, um gentio temente a Deus, ou seja, um prosélito, e em Atos 19, sobre os gentios. Isso significa que o derramamento do Espírito é universal. O derramamento do Espírito é sobre todos os povos que creram. Uma outra coisa que vale a pena observar, a experiência de falar em línguas e profetizar, não é evidência do batismo com o Espírito, pois não há esse fenômeno no derramamento do Espírito sobre os samaritanos em Atos 8. Então não é regra, não é sinônimo, não é, do batismo, do receber o Espírito Santo. Então, se alguém associa isso, está interpretando de forma equivocada as Escrituras. Não é em todas as vezes que a pessoa recebe o Espírito Santo que ela vai falar em línguas, que ela vai ter esse dom, não é, como é dito aqui, esse fenômeno. Hoje o dom de línguas não é evidência do Espírito Santo, nem da plenitude do Espírito. Paulo mesmo perguntou em 1 Coríntios 12, 30, falam todos em outras línguas? Ou seja, a estrutura gramatical no grego exige uma resposta negativa quando Paulo pergunta, falam todos em línguas? Não. Essa era a pergunta que Paulo estava falando. Quando Paulo escreveu aos Efésios, a Éfeso, sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre o ser cheio do Espírito Santo e seus sinais, Paulo não faz nenhuma menção a línguas. Leia Efésios 5, de 18 a 21. Em parte alguma das Escrituras, em nenhuma parte das Escrituras, nós somos admoestados a buscar o batismo do Espírito Santo ou o dom de línguas. Não há na Bíblia nenhuma parte mandando você buscar batismo com o Espírito Santo. Mandar você buscar o dom de línguas não tem nas Escrituras. Ela ordena o contrário, que nós sejamos cheios do Espírito Santo e que produzamos o fruto do Espírito que está lá em Gálatas, que Paulo nos diz que são atitudes, ações, práticas na nossa vida. Esse é o ser cheio do Espírito Santo. A gente não pode cair nesse senso comum, nessa ideia comum que espalha hoje, como se falar em línguas fosse a demonstração do Espírito Santo, e se você não fala em línguas, você nem tem o Espírito Santo. Ouvi uma pessoa dizendo isso para mim uma vez e eu fiquei
triste. Uma mulher sensata, uma mulher com um bom testemunho cristão, e há muitos anos é uma cristã, e ela falando comigo quase chorando: Paulo, eu sou triste porque eu ainda não tenho o Espírito Santo, porque eu ainda não falo em línguas. E eu olhando com as Escrituras com ela, e nós podemos ver o fruto do Espírito na vida dela, na atitude prática, na obediência, na vida, em todos os aspectos. Mas segundo o grupo que ela congregava, ela ainda não tinha o Espírito Santo porque não falava em línguas. O Novo Testamento não apoia a crença que o recebimento do Espírito Santo resulta em falar em línguas. Pelo contrário, a evidência histórica em Atos mostra que nem todos os cristãos que foram cheios do Espírito Santo falaram em línguas, mas que testemunharam de Cristo de maneira inteligível. Todos que têm o Espírito Santo são cheios do Espírito Santo. A marca maior dele é o testemunho de forma inteligível, racional. Wisby chama a atenção para o fato de que todos que se converteram em Éfeso durante o ministério de Paulo, receberam o dom do Espírito Santo quando creram no Salvador. E Paulo deixa muito claro em Efésios 1, versículos 13 e 14, que esse é o padrão para hoje. Você creu no Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo. Leia Efésios 1, 13 e 14. É importante destacar os 4 derramamentos do Espírito Santo registrados em Atos, foram confirmados pelos apóstolos em Jerusalém, pelos 12, em Samaria por Pedro e João, em Cesareia por Pedro e em Éfeso por Paulo. Esse foi o derramamento do Espírito, foram aonde aconteceu esse momento, caracterizando a partir daqui que todos os povos, raças, estavam agora já recebendo o Espírito Santo e não precisam mais de ninguém ir em nenhum lugar, impor a mão em alguém para que essa pessoa possa receber o Espírito Santo. Nós estamos falando aqui sobre o fundamento da igreja, nós estamos falando aqui sobre o princípio da igreja, onde a igreja estava se estabelecendo, e ali, de forma singular, experiências aconteceram esse derramamento do Espírito, demonstrando que o Senhor estava agora derramando seu Espírito sobre todos os povos, sobre todas as nações, englobando todos os povos. Que Deus possa nos ajudar a entender a sua palavra, nos ajudar a abrir os nossos olhos para não ficarmos presos debaixo de tradições e costumes religiosos que muitas vezes querem colocar as suas ideias, seus entendimentos, suas interpretações como se fossem a única visão correta das Escrituras, que quando você vai confrontar com a própria Escritura, não para de pé. Mas é uma tradição ensinada e muitos acreditam e estão presos nesse sistema, sofrendo muitas vezes prejuízos na vida espiritual por falta de entendimento. Que Deus abra os olhos, que Deus faça enxergar a realidade da vida cristã. Muito obrigado por me acompanhar mais uma vez. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.